coisas astrológicas. Eu gostei porque eu deixei pouco vago, né? Sim. Coisas astrológicas. A gente poderia fazer um longo debate aqui sobre astrologia versus a astronomia, etc, não sei o quê, ciência, etc. Não quero entrar nessa seara outro dia. Eu quero falar mais da questão da relevância simbólica e mística que você tem da astrologia dentro dos cenários fantasiosos. Em última instância, antes da astronomia, existia astrologia. As pessoas talvez tenham começado a vigiar os astros, não para fazer contas e entender o universo, mas porque eles atribuíam um simbolismo divino ou místico de alguma natureza e por isso eles acompanhavam. Né? Assim como você acompanha hoje lá o Choquei para saber a vida dos famosos que são os seus ídolos. É a Então, eu acho que astrologia moderna, né? Você olha nas astrologia estrelas. moderna, você vigia outro tipo de estrela. Então, existem cenários em que a astrologia ou a astronomia ou de qualquer maneira o acompanhamento do espaço é muito relevante. Não necessariamente só nos medievais. Cenários Lovecraftianos, as histórias do Lovecraft, rotineiramente você tem especialistas ou pessoas envolvidas que são astrônomos ou que são estudiosos amadores de alguma natureza, porque, afinal de contas, as coisas do Lovecraft vêm do espaço. Então é preciso olhar para o espaço para descobri-las, acompanhá-las, monitorá-las, etc. Então, mais do que a astronomia muito complexa de hoje em dia, a astrologia já fazia esse monitoramento dos astros. Então, mesmo que você não esteja usando o horóscopo, o zodíaco, o caralho que seja, eram os astrólogos que vigiavam o céu do mundo antigo e do mundo medieval. E assim como no mundo real, pelo menos aí sim para os astrônomos, faz sentido que você tenha locais voltados para a astrologia, para esse acompanhamento, em cenários fantasiosos e que eles fiquem em montanhas. Porque, independente do nível de avanço tecnológico que você tem no seu cenário, e no D&D você tem luneta, por exemplo, ou seja, você já tem alguma lógica, você já tem algum avanço na óptica, no uso de lunetas e telescópios, não necessariamente telescópios, mas o entendimento de como funciona a lente para amplificação. Mas mesmo se seja com isso, seja com observação a olho nu, as altitudes das montanhas são sempre melhores para fazer isso. Então é natural que os estudiosos, os sábios, os ermitões, astrólogos, prefiram viver ou trabalhar em montanhas. Então, se você é natural que você, num cenário de montanha, você tenha observatórios, prédios relativamente comuns assim, nas montanhas, observatórios astrológicos ou astronômicos, se você quiser fazer uma coisa mais avançada, para se beneficiar desse bônus natural de terreno, por assim dizer. E mesmo se você for usar o cenário místico da astrologia, existe um caráter simbólico da proximidade física do céu. Então faz sentido que você tenha, ou que seja da montanha como uma representação, às vezes, elemental da Terra, de Gaia, etc. Assim como as cavernas, dentro da montanha isso pode acontecer, e fora da montanha isso pode acontecer também. Então a gente falou sobre caernes em florestas, mas aqui também é comum que você tenha caernes, que são aquelas estruturas de pedra feitas para representar alguma coisa. Faz sentido que você tenha altares, faz sentido que você tenha estruturas religiosas de alguma maneira. E se você estiver fazendo alguma coisa Lovecraftiana, as montanhas também são locais ideais para serem pontos de abertura, de portais planares, para serem túmulos, para serem onde os caras estão dormindo e tal. Os caras, onde os deuses anciãos estão dormindo. Porque são locais naturalmente mais isolados. É só você pensar lá nas Montanhas da Loucura. O Lovecraft olhou e falou, não, eu quero que isso aqui seja num lugar muito isolado. Não, isso aqui vai ser no meio da Antártida. Não, eu quero que seja mais isolado. Vai ser numa montanha no meio da Antártida. Ou seja, não basta chegar no meio da Antártida. Você tem que subir a montanha para isso. Então eu acho pra você, que terraplanista, fica depois da borda. Isso. Você vai até o gelo que impede a água de cair no abismo. E passa um pouquinho. Na grande parede de gelo, você tem que escalar ela, andar mais um pouco, e aí você vai achar as Montanhas da Loucura. O que é curioso, porque você tá nela desde o começo. Mas eu acho que tem esse aspecto interessante. Foi ele que falou, não fui eu, não. Eu falo com muita tranquilidade, porque as pessoas que são terraplanistas não batem bem, são meio pancada das ideias. Tô tranquilo. Não, discorda aí no comentário. Então, eu acho que tem esse aspecto, né? Você pode utilizar isso para montanha, tanto pelo aspecto místico, como pelo aspecto, entre aspas, científico. O que vale para todos os tipos de cenário, né? Um cenário mais futurista, um cenário mais sci-fi, você pode usar aí por quesitos de exploração espacial, por quesitos lançar foguete, por quesitos lançar satélite e por observação espacial mesmo. E no gospel mais místico também é muito relevante a parte de informações astrológicas, até mesmo comunicações divinas, profecias, todo esse tipo de informação que pode estar retida ali, tal qual uma torre de mago, por assim dizer, que não difere muito também. Muitas vezes os magos usam conhecimento astrológico para prever coisas de adivinhação, de coisas que são relacionadas à escola de adivinhação. Então, é um ambiente propício para poder ter esse tipo de coisa, mas igual o Homem falou, o cara
vive ali, ele fica por ali, né? Ou você tem um ciclo de teleporte que leva o cara direto lá pra cima, porque, putz, eu não vou voltar, né, no dia que eu tiver de férias, eu não vou voltar pra casa, não. Vou ficar aqui, porque se eu tiver que descer essa montanha pra subir de novo, eu prefiro me pedir demissão. Eu tenho essa preguiça de ir pro trabalho, eu moro no Planalto, imagina. Tem que lembrar o seguinte: a astrologia, ela tá envolvida com. Lembrando, né? A astrologia surgiu primeiro, estudo dos astros. Depois, quando a coisa ficou mística e abandonou o que era ciência, aí a galera que estudava falou que não, isso aqui é astronomia. Porque senão o pessoal ainda achar que você bateu o dedo na quina do sofá porque Saturno ficou grilado com Mercúrio na casa de Plutão e você, por isso, bateu o dedo lá. E todas as pessoas que nasceram no mesmo dia que você bateram o dedinho também na mesma hora, porque, né, é isso que vale. Então, assim, quando você tem essa galera, vamos num troço mais realista. Pra que eu teria uma torre de observação? Cara, a medição do tempo, elaboração de calendário, planejamento de plantio, tudo isso depende dessa galera que observa o céu. Porque é através do céu que se mede o tempo. Senão a galera se perde. Você, entrada e saída de estação, essas paradas tudo, esse pessoal aí que sabe. Foram eles que desenvolveram. Ah, eu quero uma pegada mais mística. Já foi falado. Aí Baal falou, Salada falou. Você pode vincular os astros aos acontecimentos. E por que não fazer uma misturada maior ainda, porque aí você vai ter a parada científica e a parada mística, com os eventos astronômicos, né, de eclipses, ou as datas astronômicas de solstício, equinócio e tudo mais, e você vai usando isso daí como um elemento do seu cenário. Por exemplo, nós temos um reino, o reino tem isso, e tem 2 observatórios conhecidos, porque lá em cima das nuvens não tem nuvem para te tampar a visão. Os caras ficam lá. Uma vez a cada tantos meses sobe uma galera escalando lá pra levar a coisa e trazer alguém de lá. Porque é importante. Aí você... Só pra concluir, você só aumenta, né? Criando, eu tenho uma torre do mago porque tem um observatório, tem uma biblioteca, tem alguma coisa, você só engrandece. É o que eu falei, você pode fazer isso tão grande ou tão pequeno quanto você queira. Você pode ser uma coisinha de ermitão, assim, não, tem uns 5 ou 6 que acham que isso aqui é importante, eles são isolados e todo mundo trata eles como doidinho. Você pode fazer uma coisa, não, isso aqui é muito relevante, a gente reconhece, tudo isso que o Vermelho falou. O nosso reino reconhece que essas pessoas são importantes pra gente saber se como é que vai ser a colheita e não sei o que. A gente já tá avançado nessa ciência, vamos dizer assim, de predição e tal. E, portanto, isso aqui agora, na verdade, tem quase que uma cidade lá em cima. Surgiu como observatório, ele foi crescendo, justamente para não ter dificuldade com o transporte. A gente mandou uns fazendeiros pra lá, então os caras plantam o que cresce ali com aquela situação. Não sei o que, dali a pouco você tem um vilarejo ali em volta do observatório. Né? E olha que bacana aqui. Vamos olhar essa imagem mesmo aqui que eu coloquei, ó. Aqui do lado tem uma montanhazinha ali na imagem, ó. Então vamos lá, os caras estão ali e o que eles fazem é previsão do tempo. Eles querem saber como é que vai ser a colheita do ano que vem. A colheita vai depender do ciclo de água. Aquela montanha ali tem parte dela que é geleira. Pelo comportamento da geleira, eles sabem se os rios vão ser mais caudalosos ou não esse verão. Os rios caudalosos vão dar o ciclo da água, o ciclo da chuva, vão fazer tudo, o ciclo do vento. Tudo isso vai depender da observação que eles têm ali de cima da montanha. Então você tem aí fatores palpáveis para você até explicar o porquê que um cara faria uma construção dessa lá em cima. Não é só para ver estrela. É porque a partir dali eles têm uma visão ampla do clima realmente. Isso é importante.